Boa noite, meus irmãos. Boa noite, família Semeador. Boa noite, ouvintes. Que a paz e o amor do Mestre Jesus envolva todos nós. Encha os nossos corações e se estenda a todos os lares. E encha os corações de toda a humanidade. Estamos mais uma vez reunidos para continuidade do estudo do Evangelho, vamos fazer a prece e assim daremos início ao estudo. Amado Mestre Jesus, que a tua paz e o teu amor nos envolva, que possamos sentir as vibrações do teu amor, trazendo bom ânimo, a fé, a esperança, abrindo os nossos corações e as nossas mentes para o entendimento da lição de hoje. Que nós possamos, Mestre amado, ouvir um desejo sincero de compreender e vivenciar. Que a cada lição vivenciada representa um passo na tua direção. Mestre amado, abençoe este nosso propósito e que os teus benfeitores aqui permaneçam nos auxiliando. Fique conosco hoje e sempre. Dando continuidade ao estudo do Evangelho, nós estamos no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, e hoje veremos o item 11, que trata de um vício que nós quase não temos. O egoísmo. Seria bom se não tivéssemos mesmo, né? Que Jesus nos abençoe. Hoje quem vai nos ajudar é o Denner. Denner, por favor, seja bem-vindo. Que Jesus te bendiga. Muito obrigado, Vilma. Uma boa noite a todos os irmãos e as irmãs. Que a paz e o amor de Jesus permaneçam em vossos corações. Meus irmãos, então falarmos desse tema de tamanha relevância para todos nós, que é o egoísmo. Como a Vilma disse, infelizmente ainda o egoísmo faz parte das nossas imperfeições humanas. E é claro que quando se fala em egoísmo, estamos falando de um mal, ou seja, de um monstro que ele é devorador de todas as inteligências. E a gente sabe que o egoísmo também é o filho do orgulho. E é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Então, se nós temos egoísmo, esse egoísmo, ele vai ali puxando, né? E vai alimentando também todos os demais vícios que nós temos. E o principal deles é o orgulho. Então, para nós entendermos essa lição da noite de hoje, nós vamos discorrer aqui a respeito da mensagem do Espírito Emmanuel, que está no capítulo 11, no item 11. Então, primeiramente, para nós entendermos, né, o que é o egoísmo, é fundamental nós entendermos qual a característica ou a qualidade de um egoísmo, de um egoísta, melhor dizendo. Qualidade seria até mesmo um adjetivo não muito certo de colocarmos aqui. Mas o egoísta, a principal característica desse egoísta, que ele quer um amor exclusivo para a sua pessoa ou aos seus interesses. Então é aquele que só pensa nele mesmo. Então, não podemos dizer, de fato, que é uma qualidade, mas sim uma característica, né? O dicionário traz para nós essa tradução como qualidade, mas, na verdade, é um grande vício, é um grande defeito. Então, ou seja, é quando o eu é maior que tudo, né? Se torna impossível enxergar o próximo. Então, ou seja, eu em primeiro lugar, o próximo, para mim, não importa. Então, todos que se posicionam assim, que se colocam assim diante do próximo, é um egoísta. E, infelizmente,
diante as nossas imperfeições, diante os nossos vícios, ainda carregamos muito dessa característica egoísta. Então é importante aqui tomarmos a consciência, acima de tudo, que somos imperfeitos, mas que nós precisamos a cada dia, e mediante o nosso entendimento da doutrina de Jesus, da doutrina do amor, trabalharmos para combatermos essa imperfeição. E aí, Emmanuel nos diz o seguinte: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Então, meus irmãos, Emmanuel vem reforçar para nós que o egoísmo ele está presente entre nós, é uma chaga da humanidade, e ele nos afirma que vai desaparecer da Terra. E que compete a nós, cristãos, verdadeiros espíritas, realmente buscarmos, combatermos esse egoísmo. Porque nós só conseguiremos evoluir para um mundo de regeneração, a Terra, quando nós conseguirmos combatermos verdadeiramente esse egoísmo entre nós. E aí, Emmanuel nos diz muito em relação a essa força, a essa coragem. Mas, que coragem é essa, né? A coragem é a qualidade mais necessária para vencermos a nós mesmos do que para vencermos aos outros. Por vezes, nós identificamos muito mais a característica do egoísmo no nosso próximo e temos a dificuldade de enxergar o egoísmo em nós mesmos. Por vezes, nos negamos o tempo todo esse egoísmo e enxergamos a existência dele em nossos irmãos. E a gente sabe que o egoísmo é a negação da caridade. Então, se eu estou egoísta, eu nego a caridade. E o que é a caridade? A caridade é o amor em ação. Então, se eu sou um ser egoísta, eu também não consigo amar verdadeiramente. E, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Quando a gente diz essa felicidade, meus irmãos, é a verdadeira felicidade. É aquela felicidade que nós somente obteremos quando nós soubermos amar verdadeiramente. É quando nós nos colocarmos verdadeiramente no lugar do próximo. Aí sim, podemos dizer que somos felizes. Podemos dizer que nós conquistamos todas as virtudes necessárias para alimentar esse amor em nós. Portanto, meus irmãos, não é querer combater o egoísmo no próximo. É buscarmos o combate ao egoísmo em nós mesmos. E dando continuidade, meus irmãos, o que torna o homem egoísta? Só para nós entendermos. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Então, é aquela velha expressão, nos colocamos na condição de vítima e dizemos o seguinte: ninguém liga para mim, ninguém pensa em mim,
Por que eu vou pensar no outro? Então, nos colocamos por muitas vezes, por sermos até mesmo vítimas desse egoísmo também dos nossos irmãos. E eu me coloco na mesma condição ali, dizendo o seguinte, olha, se o próximo é egoísta comigo, eu também serei egoísta. Mas o nosso convite aqui é para que nós pensemos contrário a isso. É que não nos coloquemos nessa condição. É que diante de qualquer ação, qualquer experiência vivida, diante do egoísmo para conosco, que pensemos diferente. Não é sendo também egoísta que nós conseguiremos combater esse egoísmo. Então, meus irmãos, não nos colocarmos nessa condição de vítima, não enxergar que o outro é egoísta e eu também não sou. Então, ou seja, é olhar para dentro de cada um de nós e buscarmos combater esse egoísmo. E qual é a principal ação para combatermos esse egoísmo em nós? É conhecendo a nós mesmos. Esse é o começo de toda a sabedoria. Então não adianta eu querer conhecer o próximo, enxergar no próximo uma característica egoística, mas não olhar para dentro de mim e também observar que eu tenho o mesmo comportamento, eu tenho as mesmas ações. Então é olharmos cada um para dentro de nós mesmos, observarmos as nossas ações e, acima de tudo, para enxergarmos se somos ou não egoístas, é a todo momento nos questionarmos. E se essa situação fosse comigo? Aquilo que meu irmão está vivendo, como que eu gostaria que alguém se portasse perante mim? Então é fazendo a todo momento essa pergunta que realmente nós enxergamos o quanto nós ainda somos ou não egoístas. E aí, meus irmãos, é atacando também os filhos desse egoísmo. Ou seja, a impaciência, o desejo de privilégios, o melindre, a intolerância, a dificuldade de aceitar as outras pessoas como são. Então, ou seja, se no dia a dia observarmos os nossos comportamentos, trabalhando essa impaciência, esse desejo de privilégios, tudo eu quero levar vantagem, tudo eu quero para mim, tudo eu quero ser o primeiro, eu quero obter determinada vantagem. O simples fato de furar uma fila, eu estou buscando um privilégio próprio e não estou pensando no próximo. O próprio melindre, qualquer coisa ali, eu fico chateado, aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo, aquela pessoa me tratou assim, olha, eu não gostei. Será que nós estamos pensando também naquele irmão? Será que aquele irmão tem algum problema, o qual, ele se dirigiu a mim naquela condição? Será que nós nos colocamos também no lugar do nosso irmão, ao invés de nos colocarmos na condição de vítima e melindrarmos com qualquer situação? A intolerância, infelizmente, é uma característica vivida por muitos de nós no dia a dia. Qualquer coisa já estamos ali intolerantes, qualquer coisa já estamos ali impacientes. Não toleramos, às vezes, o defeito alheio. Queremos que todos sejam conforme aquilo que eu penso e não aceito as pessoas como elas são. Então, tudo isso, meus irmãos, vai alimentando esse egoísmo existente dentro de nós. Então, para combatermos verdadeiramente esse egoísmo, eu tenho que combater as suas causas. E as suas causas partem do orgulho e vai decorrendo de todas as nossas outras imperfeições. Então, para realmente combatermos verdadeiramente esse egoísmo, é preciso trabalhar também outros fatores que o alimentam. Como dissemos aqui, alguns destes fatores. Mas sabemos que ninguém melhor do que nós para fazermos uma autorreflexão e realmente enxergarmos tudo aquilo que é tóxico para mim e tóxico também ao meu próximo. Tudo aquilo que não faz o bem para mim e não faz o bem ao meu próximo.
E aí, meus irmãos, o Espírito Emmanuel nos traz também neste capítulo, neste item, algumas recomendações. Ele encerra esse item dizendo o seguinte: e é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam à marcha. Então, meus irmãos, os espíritos superiores, sabendo da mensagem a qual foi revelada para nós através do Espiritismo, todos os princípios morais, todo o código de ética deixado por Jesus através da sua lei de amor, os espíritos superiores sabem que nós temos o caminho. Basta realmente abraçarmos toda essa doutrina de Jesus, abraçarmos esse amor, abraçarmos o seu exemplo, para verdadeiramente combatermos esse egoísmo. E o Espírito Emmanuel continua dizendo o seguinte: expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. Então já fica claro que a evolução da Terra, a evolução para mundos mais evoluídos, compete a cada um de nós extinguirmos, expulsarmos esse egoísmo existente em nós, para termos realmente condições de avançarmos para um mundo de regeneração. Então, meus irmãos, não adianta aqui querermos que a Terra se transforme por si própria. A transformação da Terra compete a cada um de nós. A mudança necessária está dentro de nós. E não adianta eu querer mudar o outro se não começar por mim mesmo. E aí, meus irmãos, como uma mensagem final, nós temos que ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Então não adianta a gente querer um mundo de paz se eu não promovo a paz. Não adianta eu querer um mundo sem egoísmo se eu ainda for um egoísta. Não adianta eu querer um mundo sem as misérias humanas se eu não trabalhar para extinguir essas misérias humanas. É eu me colocar no papel de elemento de transformação, de responsável por tudo isso e realmente promover essa mudança. A mudança começa dentro de cada um de nós. A mudança começa dentro dos nossos próprios lares. Por muitas vezes, somos egoístas com os nossos próprios familiares. Somos egoístas conosco e, acima de tudo, com o próximo. Então, compete realmente promovermos essa mudança. Buscarmos aquilo que verdadeiramente irá possibilitar toda essa transformação. E ela começa por cada um de nós. Nós temos todo o caminho a ser seguido. Nós temos o exemplo. Nós temos o ensinamento de Jesus. Nós temos o ensinamento da doutrina espírita. Então, nos compete abraçarmos verdadeiramente esse ensinamento, sermos verdadeiramente cristãos, sermos verdadeiramente espíritas e começarmos essa transformação o quanto antes. E aí sim, queremos enxergar essa transformação no mundo, porque ela já começou por cada um de nós. Portanto, meus irmãos, na mensagem de hoje, não sejamos tão egoístas como nós somos. Olharmos para os outros com mais compaixão e empatia. A empatia é nos colocarmos no lugar do próximo. E a vida, com certeza, nos recompensará. Tudo aquilo que nós plantarmos de bem, nós colheremos o bem. Mas tudo que nós plantarmos de mal, nós colheremos o mal. E não possibilitaremos
a nossa transformação e a transformação do planeta Terra. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana e uma boa noite a todos. Que Jesus lhes abençoe. Pai de bondade e de misericórdia, agradecemos por mais essa oportunidade do estudo da noite de hoje. Pedimos a sua proteção, pedimos a sua bênção a todos os irmãos que estão conectados conosco e todos aqueles que não estão conectados, mas que nesse momento carecem do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia. Derrame a cada um de nós as suas bênçãos, a cada irmão sofredor que ainda não encontrou o caminho da verdade e da vida, que possa despertar o quanto antes as suas consciências para seguir os seus ensinamentos, para seguir o seu exemplo e viver uma verdadeira vida, uma vida de amor e uma vida de paz, paz espiritual. Obrigado, Mestre Jesus, espiritualidade benfeitora, permaneça hoje e sempre conosco. Que assim seja.